Ontem eu falei sobre o sentido da vida. Falei sobre que o sentido da vida é conhecer a Cristo. O sentido da vida é experimentar o poder da ressurreição de Cristo em nós. O sentido da vida é participar dos seus sofrimentos. E hoje eu queria falar da igreja. Eu quero compartilhar da igreja, de Cristo. Só que eu queria usar aqui uma linguagem, irmãos, metafórica. Porque Paulo, ele fala sobre 12 metáforas da igreja. E eu queria compartilhar, que se você tiver paciência em 40 minutos, eu queria compartilhar pelo menos 7 dessas metáforas. Mas eu sei que nós brasileiros, Diane, nós temos um problema aqui em Portugal. Não é isso, pastor Fernando? Porque a gente tem percebido que os portugueses, eles são muito literais. E nós brasileiros somos muito metafóricos. E eu estava olhando alguns videozinhos no Instagram. Quantos problemas nós temos por isso. Eu mesmo, primeiro dia aqui em Portugal, nós fomos lá numa lanchonete. E a moça falou que tinha café curto e café longo. E eu perguntei para ela, o curto, quanto que vem? Ela falou, curto é curto, longo é longo. E eu falei, assim, seco assim, sem explicar o que é um curto e o que é um longo, que o curto é 2 dedinhos e o longo é 4 dedinhos, não é? Então, nós brasileiros sofremos, porque eu estava vendo um outro vídeo de uma moça do Brasil que veio para cá, e ela foi num restaurante aqui em Portugal, e ela perguntou se o restaurante tinha banheiro, e o português falou assim, tem. Mas nós brasileiros, quando perguntamos se tem banheiro, nós estamos perguntando, onde é o banheiro? Só que o português, onde é o banheiro? Tem banheiro? Tem. Aí você tem que fazer a segunda pergunta, onde é o banheiro? Porque você já não mostrou pela primeira vez, quando eu perguntei se tem banheiro, você tem que falar onde é. Então nós brasileiros somos muito metafóricos. E a gente percebe que os portugueses são literais, e às vezes dá umas confusões desse negócio todo aqui. E eu quero falar com vocês aqui sobre 7 metáforas da igreja de Cristo. Porque você faz parte da igreja de Cristo. Diga aí para o seu vizinho, você faz parte da igreja de Jesus. E Jesus, ele vem buscar uma igreja. Em Efésios, capítulo 5, verso 27, se os meninos rápidos aí puderem colocar, Efésios 5, 27, e eu estou sendo bem literal. Eles estão fazendo assim, ó, rápido, rápido, isso mesmo. Efésios 5, 27, diz assim, Paulo apóstolo, e apresentar para Cristo, a si mesmo, como uma igreja gloriosa, diga gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e sem culpa. Jesus, ele vem, e ele vem buscar uma igreja gloriosa. E o que é uma igreja gloriosa? Uma igreja gloriosa é onde cada membro da sua igreja tem a glória de Deus. Fala para o seu vizinho, eu quero ver a glória de Deus na sua vida. Há uma glória aí de Deus aí, oh aleluia. Há uma glória de Deus aí na sua vida, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas se você está em Cristo, há uma glória de Deus ainda na sua vida. E o Senhor, ele vem buscar, põe para nós filho, ele vem buscar uma igreja gloriosa. E uma igreja gloriosa é uma igreja sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante a esta, mas santa e sem culpa. Eu quero falar com você, porque a igreja é muito importante. Nós estamos aqui, essa igreja que, quantos anos tem, pastor Danilo? 5 anos. É uma igreja nova, é uma igreja pequena, mas deixa eu falar para você, toda grande igreja um dia foi uma pequena igreja. Toda micro igreja, Gabriel, um dia pode ser uma macro igreja. E é interessante que
Quando você olha para a Bíblia Sagrada e você vê a importância da igreja, é uma coisa muito interessante, porque tem coisas nessa vida que vão passar. Todos vocês estão olhando para ele, agora eu vou parar para vocês olhar para mim, porque pastor tem carência de atenção, não é? E é interessante que todas as coisas que nós vemos, as visíveis, elas vão passar. Tudo. Essa cadeira vai passar, esse púlpito vai passar, essa lâmpada vai passar, esse microfone vai passar, o Instagram que você usa vai passar, o Orkut que você usou já passou, o Facebook já está passando, a empresa que você trabalha vai passar, mas tem 3 coisas na Bíblia Sagrada que vão permanecer eternamente. A primeira coisa que vai permanecer eternamente é o trono de Deus. Diga, o trono de Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus subsiste para sempre. O trono de Deus é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. A segunda coisa que nunca vai passar é a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A segunda coisa que nunca vai passar é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Passaram-se aí 2000 anos, tentaram destruir a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia está aqui de pé. A Bíblia é a palavra de Deus e ela vai permanecer para sempre. Alguém aí pode dar um glória a Deus? Viu? Nós somos uma igreja que dá muito glória a Deus. Dá muito, não fica com a boca fechada não. Eu na nossa igreja eu falo assim, ó, quando você vê um membro com a boca fechada, fica preocupado. Porque a Bíblia diz que, como pregou o pastor Luiz, uma pessoa cheia do Espírito, ela fala. Eu, por exemplo, quando eu vejo minha mulher cantando no banheiro, eu fico feliz, está cantando, glória a Deus. Agora quando ela fica muito calada, eu fico preocupado. Mulheres casadas, se você vê o seu marido muito calado, fique preocupado. Não é? Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela fala. Efésios 5,18 fala que nós somos cheios do Espírito falando. E você fala glória a Deus, você fala aleluia, você fala amém. Antigamente o que você falava? Deus que me livre, cruz credo, Nossa Senhora. Mas agora você se converteu e não fala mais nada. Não, agora nós falamos glória a Deus, aleluia. E a terceira coisa que vai durar para sempre é a igreja de Deus. Primeiro, o trono de Deus. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, a igreja. Quando você lê o livro de Apocalipse, a igreja vai permanecer para sempre. A igreja dos arrolados nos céus. A igreja vai viver a eternidade com o Senhor. E nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Ele, para a glória dEle. Quantos podem dizer um amém aí? Digam amém. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre 7 alegorias, 7 metáforas que Jesus deixou para a igreja nas penas de Paulo o apóstolo. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que há 11 metáforas sobre o que Jesus pensa da igreja. O que é a igreja segundo o ponto de vista de Jesus. E eu quero compartilhar 7 com você. Porque Jesus, ele vem buscar uma igreja gloriosa. Diga, uma igreja gloriosa. Eu mesmo, agora nesse momento de unção, pastor Luiz, eu senti uma glória aqui nesse lugar. Uma unção do Espírito nesse lugar aqui. Um movimento de Deus nesse lugar. Esta é a glória de Deus. Aleluia. E a primeira figura que a Bíblia Sagrada fala que a igreja é o corpo de Cristo. Diga, o corpo de Cristo. Diga mais forte, o corpo de Cristo. Olha só, põe para nós lá, põe para nós lá, por gentileza, Efésios 1, 22 e 23. Vamos lá, meninada, Efésios, olha lá, eles vibram quando eles colocam, Efésios 1, 22. Estou vendo que é tudo corintiano ali, diz assim, aleluia. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés, dos pés de quem? Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Seguinte, o qual é o seu corpo.
A igreja, primeira alegoria, é o corpo de Cristo. Diga, a igreja é o corpo. Na Bíblia, a tradução, vocês não vão ter aí, a mensagem diz assim: a igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age, preenche tudo na sua presença. Então, primeira alegoria que Jesus fala através das penas de Paulo apóstolo, que a igreja é um corpo. Fala para o seu vizinho: você faz parte do corpo de Cristo. Mas diga com mais entusiasmo, você faz parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora, essa é a primeira alegoria, que a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos o que, irmãos? Seus membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, por exemplo, hoje nós vivemos um movimento no Brasil, eu não sei se ele é mundial, chamado os desigrejados. Você já ouviu falar? Os desigrejados são aquelas pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja. Eles dizem Cristo sim, igreja não. Então no Brasil hoje há milhões de pessoas que se dizem evangélicas, mas não participam da igreja. Nós lá chamamos eles de desigrejados, mas aqui pode ser outro nome. São aqueles que querem servir a Cristo, mas não querem fazer parte da igreja. Agora, se a Bíblia diz que a igreja é o corpo, e o corpo, na verdade, é que expressa uma pessoa. Nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Sim? Somos um espírito, habitamos numa alma e possuímos um corpo. Agora, já pensou se viesse só eu aqui, o meu espírito e a minha alma? Cadê o Silvio Galli? Não, só está o espírito e a alma. Até tem pessoas que falam: eu fui num lugar só em espírito. Então, na verdade, isso não existe, porque a igreja, Jesus é expressado através do corpo, que é a igreja. As pessoas, para verem Jesus, elas têm que olhar para quem? Para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja expressa Cristo. Eu não sei você, mas na minha experiência cristã, tudo que aconteceu comigo em Cristo foi através da igreja. Foi através da igreja que eu me converti. Foi através da igreja que eu me batizei. Foi através da igreja que eu conheci a Bíblia Sagrada. Foi através da igreja que eu conheci a minha mulher. Foi através da igreja que eu fui batizado. Foi através da igreja que eu fui chamado. Foi através da igreja que eu fui capacitado. Ou seja, a igreja, ela expressa Cristo. Expressa Cristo. Agora, a Bíblia diz que a igreja é corpo. Agora, fique pensando num corpo onde o seu membro está desconectado com o restante do corpo. Imagine eu aqui, por exemplo, vamos dizer que esse meu braço direito, ele se desconecta do corpo. Vamos dizer que eu arranque meu braço direito e coloque ele fora. O que vai acontecer com o meu braço? Vai esfriar, vai ficar duro, vai perder a sua identidade, vai ficar num estado de decomposição e vai morrer. Por isso que você jamais verá um desigrejado vivo. Os desigrejados realmente são pessoas amargas, mortas, indignadas, revoltadas, sem vida. Por isso que você tem que participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, por exemplo, tem dias que você vai estar bem, mas tem dias que você não vai estar tão bem. E aí você vem em direção ao corpo, que é a igreja. Aí você vê um louvando, você vê outro adorando, você ouve uma palavra como foi pregada agora, você conversa com o irmão, e aí você vai se aquecendo, o seu corpo vai sendo aquecido, e você fica ainda mais conectado com o corpo. Diga um glória a Deus. Agora, o corpo, ele é importante, por quê?
Porque nós não podemos abrir mão do corpo. E você agora que está em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, nós não abrimos mão de ninguém. Você é importante para o corpo. Diga aí para o seu vizinho: você é importante para o corpo de Cristo. Aleluia! Então, tem partes do corpo que parece que não são importantes. Tem partes do corpo, pastor Luiz, que parece que são insignificantes. Tem partes do corpo que parece que não é tão importante. Mas pense em você, se você perdeu o dedinho pequeno dos seus pés, você não vai ter equilíbrio. Então na igreja, não importa a sua função no corpo, você tem importância. E quero dizer para você que está chegando nessa igreja, nesse corpo há um lugar para você, nessa família que nós chamamos Água Viva. Dá um glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver o corpo numa célula. Um prega, outro lidera, o outro ministra o louvor, o outro faz a comida, o outro lava a louça, o outro faz a faxina. Então, todo mundo fazendo parte do corpo. Diga para o seu vizinho: você é importante no corpo de Cristo. Há um lugar para você em nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam? Dá um glória a Deus aí. Os irmãos Marcelo está entendendo o meu português de Brasil? Ele disse ontem que me entendeu 90%. E eu fiquei felicíssimo. Porque tem irmãos aqui de Portugal que eu só entendo 30%. Aleluia. Primeira alegoria, metáfora da Bíblia que fala da igreja é que a igreja é corpo. Segunda alegoria está em Efésios capítulo 2, verso 10. Paulo, o apóstolo, vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra feitura aqui no grego é poema. Poema no grego, que significa obra-prima, significa uma obra excelente. Então o Senhor vê a igreja como corpo, mas o Senhor também vê a igreja como uma obra-prima. Não uma obra finalizada, ela não está acabada, mas ela é uma obra-prima. Uma obra-prima para um pintor é alguns quadros que ele fez como nenhum outro. Uma obra-prima para um escritor é o seu melhor livro. Então, para Deus, Ele nunca chamou a criação, o céu, a terra e os mares de obra-prima. Mas para a igreja Ele disse: vocês são obra-prima. Aleluia! A igreja, ela é a obra-prima de Deus. Por isso que em Efésios capítulo 3, verso 10, Efésios 3, 10, vai dizer assim: para que pela igreja, pelo que, irmãos? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades das regiões celestiais. Aleluia! Então a igreja é aquilo que Deus olha e fala: essa é a melhor obra que eu fiz. Deus não disse isso para a criação, Deus não disse isso para uma estrela, Deus não disse isso para nenhum planeta, Deus não disse isso para nenhuma galáxia. Deus olhou para a igreja e falou: esta é a minha obra-prima. Aleluia! Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Então fala para o seu vizinho: você é obra-prima de Deus. Oh, aleluia! Primeira alegoria, a igreja é corpo. Segundo, a igreja é obra-prima. Terceiro, por favor, Efésios 2:19. Efésios 2:19, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A terceira alegoria, a terceira ilustração que a Bíblia Sagrada fala que a igreja é o reino de Deus. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos do céu. E o que é um concidadão do céu? É um cidadão
que é um morador de uma cidade. Eu não sei se você sabe. E hoje as nações são constituídas de uma maneira, mas na época que a Bíblia foi escrita, o livro de Efésios, havia os reinos. Eu estudei um pouquinho sobre Portugal. Portugal, aqui no Porto havia um reino. Em Lisboa havia um outro reino. Talvez você não saiba, o Brasil é um dos países primeiro que se tornou país, mais antigo que a Itália, porque eram reinos. E o Brasil foi um dos primeiros países a se tornar uma nação assim unida. Agora, a Bíblia diz que a igreja, na verdade, aqueles que fazem parte da igreja, eles são cidadão dos céus. Eu sei que aqui, na nossa maioria, nós somos brasileiros. Quantos brasileiros temos aqui? Nós temos aqui italianos, temos aqui portugueses, Amélia, o Pedro. Você é de onde, querida? Portuguesa de Guimarães. Guimarães. Eu estou falando certo? Guimarães. Guimarães, da igreja de Guimarães, que nós vamos lá amanhã. Aleluia. Mas nós temos irmãos também da Venezuela, não temos? Ela é venezuelana. Como você chama, querida? Melissa. A Melissa é da Venezuela. E nós estamos aqui num país chamado Portugal. Mas a maioria dos brasileiros aqui ainda não são cidadãos portugueses. Eles estão aqui, mas eles não são cidadãos. E muitos que vêm para cá, eles se adaptam à cultura, aos valores, aos costumes. Mas muitos, irmã de Guimarães, na verdade, eles não se aculturam, porque eles querem viver aqui com a cultura de lá. Eles querem viver aqui com o jeito de lá, com aquele jeitinho malandro deles, jeitinho brasileiro. Agora, a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Você agora tem uma nova nacionalidade. Você é português, você é brasileiro, você é italiano, você é venezuelano, mas antes de ser isso, você é cidadão dos céus. Angolanos também. Cadê os angolanos? Glória a Deus, bem-vindos. Angolanos. E nós temos angolanos, nós temos italianos, nós temos venezuelanos, nós temos portugueses, brasileiros, que é a nossa segunda nação. Porque a nossa primeira nação é a nação dos céus. Aleluia. Então, a igreja, ela é um reino de Deus. E esse reino tem novos valores. Esse reino tem novos princípios. Esse reino tem novas culturas. E antes de você ser brasileiro, português ou outra nação, você veio agora estabelecer aqui nesse reino chamado Portugal os valores do reino de Deus, porque você é cidadão dos céus. Oh, quantos podem dar uma alegria, uma aleluia aí, bem, aleluia. Então é como se você fosse o embaixador do céu aqui. Você agora é o embaixador do céu aqui. Quando você está pregando a Bíblia Sagrada, quando você está ensinando numa célula, quando você está discipulando alguém, quando você está evangelizando alguém, quando você está orando pelo enfermo, você está sendo o embaixador do céu nessa terra, trazendo os valores do reino de céu nesse lugar. Esta igreja está aqui hoje trazendo os valores do reino de Deus nesse lugar chamado Portugal. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Isso é maravilhoso. Por isso que aqui você nunca vai ter plena satisfação. Por quê? Porque a sua plena satisfação é lá no céu, onde é o reino de Deus. Você é cidadão do céu. Você é embaixador do reino de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Bem legal, aleluia.
Então, meus irmãos, a primeira alegoria é que a igreja é corpo, diga corpo. A segunda alegoria que nós vimos aqui, que a igreja é o quê? Obra-prima de Deus. Terceiro, a igreja é o reino de Deus. A quarta alegoria que a Bíblia fala, põe aí, meninos, o mesmo texto que nós acabamos de ler aí, de Efésios 2:19, é o mesmo versículo. Aqui aparece uma quarta alegoria, o que Jesus espera da igreja. Olha só, Efésios 2:19 vai dizer assim: portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga aí para o seu vizinho: você faz parte da família de Deus. Mas fala com mais entusiasmo, fala com mais fé. Ei, eu vim dizer para vocês que estão chegando agora, essa igreja aqui não é água morta. Essa igreja aqui é água viva. Se você quiser uma água morta, eu te falo aonde você vai. Aqui é água viva, água que jorra, água que tem vida. E a Bíblia Sagrada aqui, meus irmãos, ela diz em quarto lugar que a igreja é a família de Deus. Significa que quando nós nascemos de novo, nós agora fazemos parte da nossa nova família. E nessa nova família, você é herdeiro. Nessa nova família, você tem uma herança. Nessa nova família, agora você tem a natureza do Pai. Porque Deus, quando você vem para essa família, Ele colocou você, a natureza dele em você. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Esse negócio de família é uma coisa muito séria, porque muitas pessoas não entendem que a igreja é a família de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós resolvemos adotar um adolescente lá no Brasil. A pastora Miriam, que está aqui na minha frente, ela tinha o sonho de adotar uma pessoa. E aí o menino começou a ir na célula que era na minha casa, e ela um dia falou para mim: olha, a gente não pode adotar esse menino, que ele tinha uma família desestruturada. Eu falei: ele pode ser adotado, porque nós também fomos adotados por Deus, não é? Nós somos filhos de Deus adotados. Eu me lembro que o menino, ele ficou lá em casa, mas ele não se adaptou à minha casa. Por quê? Porque a nossa vida gira em torno da igreja. A nossa vida gira em torno da igreja. E o menino, ele era assim, a gente mora num apartamento em São Paulo, mas quando tinha um sambinha lá, numa coisa lá, ele ficava lá com o pezinho batendo assim. Ele gostava das coisas lá do mundo. E aí ele começou a aprontar demais. E como nós não tínhamos ainda adotado, nós estávamos numa experiência para ver se a gente ia adotar. Eu falei para minha esposa, esse menino não vai dar certo aqui. Porque nós tratamos ele com muito carinho, demos para ele tudo que ele precisava, mas ele não tem o nosso coração. Ele não tem o nosso coração. E ele é aqueles meninos que quer viver na rua, que quer sair de manhã e viver na rua o dia inteiro. E na nossa casa não dá para ser assim. E aí, infelizmente, não deu certo essa adoção. Mas você sabe qual é a boa notícia? Que a adoção que Deus fez conosco foi diferente da adoção que nós íamos fazer com esse menino. Porque esse menino, ele tinha uma outra natureza. Ele não tinha a nossa vida, ele não tinha os nossos princípios. Mas Deus, quando adotou você, Ele não pegou você do jeito que você era e trouxe para a família dele. Ele colocou dentro de você a vida dele, o DNA dele, o zoe dele, a vida sobrenatural dele. E aí agora você vive a vida que Deus vive. Você tem o Espírito Santo para você viver a vida que Deus vive. Por isso que agora você pode ter os mesmos gostos de Deus, você pode ter os mesmos pensamentos de Deus, você pode ter os mesmos sentimentos de Deus, você pode ter o mesmo comportamento de Cristo, porque a vida dele foi colocada em você. E agora você é um filho amado dele. Dá glória a Deus aí, por favor. Oh, aleluia.
Você agora faz parte da família dele. Somos parte da família dele. Temos a vida dele dentro de nós, pulsando em nós, através do Espírito Santo, nos transformando para que nós sejamos parecidos com Cristo. Não é maravilhoso fazer parte da família de Deus? E eu quero dizer para você, a sua família espiritual é mais importante que a sua família biológica. Eu sei que havia esse silênciozinho, porque a sua família biológica, vocês vão estar juntos 70, 80, 90, 100 anos, mas a sua família espiritual vai durar para sempre. Então fala para o seu vizinho: tenha paciência comigo, que nós vamos viver para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Somos parte da família de Deus. Primeira alegoria: a igreja é corpo. Segundo, a igreja é obra-prima. A igreja é reino de Deus. A igreja é família de Deus. Agora vamos para a quinta alegoria. Olha só, coloca por gentileza Efésios capítulo 5, verso 32. Efésios 5, 32, 5, 31, perdão, e 32. Efésios, Paulo vai dizer assim: por isso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Olha só, põe o versículo anterior, por gentileza, o 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, os dois se tornando uma só carne. E o verso 32, Paulo apóstolo conclui dizendo: grande é esse mistério. Qual mistério? Cristo e a igreja. Deixa eu falar para você. A quinta, né? Característica, metáfora da igreja é que a igreja é a noiva de Jesus. A igreja é noiva de Jesus. O cristianismo é a única religião que diz que o seu Deus vai casar com seus filhos. Nós somos noiva de Jesus. Fala para o seu vizinho: você agora é noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Você agora é noiva de Cristo. E aí eu vou perguntar para vocês aqui, inteligentes aqui: qual é a maior característica de uma noiva? Qual, Pedro? Eu não entendi. A maior característica de uma noiva é que uma noiva e um noivo são apaixonados. Jesus espera, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja apaixonada por Ele. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso aí? Aleluia. Aleluia. Você se lembra quando você ficou apaixonado? Ô meu irmão, você se lembra a última vez que você ficou apaixonado? Eu me lembro quando eu fiquei apaixonado por ela. Eu ficava pensando nela de manhã, eu ficava pensando nela à tarde, eu ficava pensando nela à noite. Eu sonhava com ela, eu queria estar todos os momentos com ela. Ei, pastor romântico, essa é a característica. Por isso aqui, Ibave e Porto, nós queremos ter também essa característica. Queremos ser conhecidos por uma igreja apaixonada. Que as pessoas aí na rua, quando olharem para você e falar: esse aí é da água viva, porque é um apaixonado por Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. O nosso cristianismo não é só de liturgias, rituais, credos. Não. O nosso cristianismo é uma relação apaixonante com Jesus. É acordar de manhã, pensar em Jesus. É à tarde, ter momentos de comunhão com Jesus. É à noite, buscar Jesus. É sonhar com Jesus. É amar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Olha para a pessoa que está ao seu lado, vê se ela tem cara de gente apaixonada. Se você não consegue dar um amém no culto, você acha que você é apaixonado? Se você não consegue dar um glória a Deus no culto, você acha que você é apaixonado?
Se num ambiente desse aqui você não consegue expressar Jesus, não, Deus está nos chamando para ser uma igreja apaixonada. Que essa igreja, pastor Danilo, seja conhecida aqui no Porto e em Portugal. Olha aqueles que são apaixonados por Jesus. Que essa igreja, na hora do louvor, eles demonstrem uma paixão por Cristo. Que essa igreja seja apaixonada pela Bíblia Sagrada. Que essa igreja seja apaixonada uns irmãos pelos outros. Que essa igreja aqui seja apaixonada pelos perdidos, querendo que eles encontrem Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Aleluia. Nós lá em Mauá, nós somos uma igreja apaixonada por Jesus. Que cada pessoa que encontrar na nossa rua e fala: você é muito apaixonado por Jesus. Eu sei que alguns de vocês religiosos estão pensando assim: ah, vocês são fanáticos, vocês são fundamentalistas. Para nós a definição de fanático é aquele que ama Jesus mais do que eu. Aquele que ama Jesus mais do que eu. Esse é o fanático. Deus está procurando uma igreja apaixonada. Tinha uma igreja, essa igreja aqui que nós estamos lendo essas características, é a igreja de Efésios. Paulo, ele viu essa igreja como uma igreja apaixonada. Era uma igreja apaixonada pelo Senhor. E as coisas mais profundas da igreja, Paulo falou para essa igreja. Mas depois de 20 anos, Jesus fala com essa igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. E ele fala para essa igreja: vocês perderam o primeiro amor. Eu tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Essa igreja aqui era na Turquia. Vocês fizeram uma escala lá na Turquia. Hoje o índice de cristãos na Turquia não chega a 0,0. Sabe por quê? Porque é uma igreja que perdeu a paixão. Eu quero declarar sobre essa igreja. Essa igreja vai passar séculos nesse lugar se Jesus não voltar. Essa igreja vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas essa igreja, se puder ter só uma característica, que seja conhecida como a igreja da paixão, que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, que as pessoas nos veem na rua e falam: eita, povo apaixonado pelo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós estamos indo para o final. A sexta característica da igreja, são 12, mas eu vou falar só 7. Lá em 2 Timóteo, se você puder colocar para nós 2 Timóteo 2:3, 2 Timóteo 2:3 e o 4 também, Paulo vai dizer assim: agora vocês fizeram positivo? Sim, muito bem, parabéns. Suporta comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O seguinte: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil para poder agradar aquele que o alistou. A sexta característica que a Bíblia fala que a igreja é o exército de Deus. Diga para o seu vizinho, fala: você faz parte do exército de Jesus. Você faz parte do exército de Jesus, aleluia. No exército todos têm uma missão. No exército todos têm uma grande comissão. No exército todos têm uma função. Que esta igreja aqui, eu vi vocês com a camiseta aqui da Água Viva. Danilo não veio hoje com ela. Mas que essa igreja seja conhecida pelo um exército. Quando sair para evangelizar, que vocês sejam uma arma de guerra feroz, leve, com muita mobilidade, entra nas regiões do inferno, nas casas das pessoas sem Deus, arraste as pessoas para Jesus, para que elas tenham um encontro real, verdadeiro e transformador com Jesus. Por isso que a chave de um grande exército é a sua unidade. Todos falando a mesma coisa, todos pensando a mesma coisa, todos agindo da mesma forma, como um grande exército. Esse exército hoje, ele não é muito grande, mas esse exército, ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai ir além, vai chegar novos soldados. Pessoas hoje que estão aí nas boates,
pessoas que estão hoje aí na vida noturna, pessoas hoje que estão no império das trevas, virão, se converterão, terão um encontro real, verdadeiro com Jesus e farão parte do exército de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tem uma coisa que eu acho bonito, é o exército de Israel. Porque eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil as mulheres não servem o exército. Eu não sei se aqui em Portugal servem. Servem o exército as mulheres? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aqui serve também. Sempre quando eu vou para Israel, eu vejo aquelas moças de 17, 18 anos ali uniformizada, fazendo parte daquele grande exército. Não é? Porque toda nação está unida para se manter viva, para vencer os inimigos, para avançar contra os adversários. Deixa eu falar para você, quando você vem para essa igreja, não venha só para esquentar banco, não. Não venha só para vir num culto, não. Vem aqui para fazer parte desse grande exército. E esse grande exército vai abalar essa nação para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! E eu creio que vocês serão um exército grande para a glória de Deus. Amém? E agora vamos para a última alegoria. Nós falamos que a igreja, vamos ver se a gente se lembra. A igreja é o corpo de Cristo, pastor Fernando. A igreja é a obra-prima de Deus. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é um exército. E por último, para a gente orar, a igreja é lavoura de Deus. Olha só, João capítulo 4, 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9, e a gente está encerrando. 1 Coríntios 3, 9, Paulo vai dizer assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura de Deus. Eu não sei se você sabe, o Brasil é um país que tem muita lavoura. O Brasil produz 1/5 do alimento do mundo. O Brasil tem uma região muito agrícola, o centro-oeste do Brasil. E ali se tem muitas colheitas. E eu quero declarar sobre essa igreja. Essa igreja vai ter uma grande colheita para a glória de Deus. Aleluia! Eu sou pastor dessa igreja há 30 anos. A Diane, a professora Miriam, a pastora Miriam, dava aula quando ela era pequenininha. O Danilo chegou lá também com 10 anos. E agora ele tem bem mais do que isso. E quando nós chegamos nessa igreja, 30 anos atrás, essa igreja era bem pequenininha. Pouco maior que vocês aqui hoje. Pouquinha coisa maior. É interessante que o Senhor me deu essa palavra, que nós seríamos uma grande igreja. E eu quero dizer para você, que toda grande igreja um dia foi uma microigreja. Toda grande igreja que você, quando você vê uma grande igreja, um dia ela foi uma microigreja. E quando eu cheguei lá 30 anos atrás, o Senhor me disse: começa a falar para a igreja que eles são uma lavoura e que eles serão uma grande igreja. E falava mais: esta igreja vai ser uma igreja de milhares. Você está dizendo amém, eu fico feliz por isso. Mas na época, os jovens da igreja não diziam amém não. Sabe o que eles diziam? Sabe o que significa isso no Brasil? Os portugueses entendem isso aqui? O que é isso? Não, é pior que isso. Aqui é ouvir de um lado e sair pelo outro? Não, lá é pior que isso. Os jovens, quando faziam, eu falava que nós seríamos uma grande igreja e que nós íamos para as nações, que nós éramos na periferia, lá, eles diziam assim, ó, fazia assim. Eles, no Brasil isso significa que você é louco. Aqui louco é louco? Igual?
você é louco, nós somos uma pequena igreja. E o Espírito Santo me falava: vocês vão ser uma grande igreja. E eu quero declarar aqui para Ibrava e Porto: nós vamos ser aqui em Portugal uma grande igreja. Vamos plantar outras igrejas para a glória do Senhor. Deus vai nos dar conexões, Deus vai nos dar recursos, Deus vai nos dar pessoas, Deus vai criar, vai nos dar estratégias. Pessoas que a gente nem conhece virão, serão líderes, serão discipuladores, serão obreiros, crescerão, multiplicarão a sua célula, serão pastores, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você crê, fica de pé.